Olá, é um prazer falar com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar de um tema bastante curioso e que pouca gente, assim, as pessoas comuns não tem muito conhecimento, até porque eu não vou mentir para vocês, tem pouco tempo eu diria alguns poucos anos que que eu tive acesso profundo a esse conhecimento. E cada vez mais eu fui me aprofundando e conhecendo. E recentemente eu vi um vídeo, né, de uma pessoa que falou sobre isso e o que me deixa assim bastante intrigado é que as pessoas não têm certeza do que falam. O que nós vamos tratar hoje é sobre os Anunnakis. O contexto de criação do ser humano, ou vamos dizer assim, desse corpo humano, porque como todos que já estão despertando já sabem, nós não somos criados, nós somos emanados. Com nossos átomos primordiais, a gente sempre existiu como consciência imanente. E assim, para você já perder o medo da morte, você jamais deixará de existir. Você, como quando eu digo consciência, essência. Porém, o ego, eu, José Augusto, eu deixarei de existir em pouco tempo. Isso aí é inevitável. Desde que eu construa uma vivência na ordem, na lei e na luz, eu posso conservar vários aspectos. E a consciência agrega tudo. Agrega a experiência, agrega todas as situações que ela passa e tem todo um fluxo de energia, de experiência para que tempere esse processo evolutivo, que é bastante complexo, que é rico em detalhes e que não dá para explicar jamais em um vídeo. Tem que se ramificar em muitos e eu vou fazer uma sessão de vídeos exclusivamente a isso, passando o meu ponto de vista sobre os estudos que eu fiz. Então aqui não tem a última verdade do universo e aqui também não tem nada que e aqui também não tem nada que a gente vá dizer assim que tem alguma assinatura de que é verdadeiro ou de que não é. Não existe, gente. Não existe nada aqui nesse contexto da Terra. Livros, psicografia, canalização A, B, C ou D, tudo pode ser. A gente tem que colocar na dúvida. Atualmente, quando eu digo atualmente, quer dizer que já tem alguns anos, não é agora, nesse momento. Eu já me descobri muito, que eu aprofundei bastante. E eu precisei de sofrer bastante. Sofrer no sentido de abrir mão, de soltar. Tantas crenças que são, gente, tantas crenças que eles tratam como crenças limitantes, que é as historinhas que contaram pra gente desde a infância. Quais são as historinhas, Augusto? Eu vou tratar cada uma delas em vídeos separados. Pessoal, o meu interesse nesses materiais, seja no canal, seja na página, é difundir conhecimento. Por quê? Porque eu sei que é muito difícil as pessoas lerem e as pessoas têm uma preguiça imensa de ler. Então, quem sabe que por vídeos as pessoas não se interessem a se descobrir, porque queira sim, queira não, gente, cada um vai fazer o seu papel. Eu estou fazendo o meu. Tudo que eu aprendi, testei e comprovei, eu procuro sempre transmitir. No caso desses assuntos, qualquer pessoa, e eu também, não tem como provar para vocês. Existem provas extremamente efetivas no campo da ciência. Quando você fala dos Anunnakis, você fala dos reptilianos. E quando você fala dos reptilianos, você fala de uma parte que comanda todo o nosso sistema motor e esse sistema nervoso central é controlado por esse cérebro reptiliano. O que acontece? Essa parte em nós é a parte do que a gente chamaria do límbico, porque nós temos o neocórtex e nós temos o límbico. E normalmente as empresas, por isso que as pessoas têm que acordar. Acordar porque as empresas, todo o marketing, tudo está baseado no límbico. Se vocês forem ver os grandes coach, as grandes empresas, as grandes marcas, as pessoas que querem sobressair,
elas atuam com marketing em cima do límbico. Nós, que já estamos despertos, a gente olha, você nota na hora. Por quê? Porque não tem como, gente. Ó, quando você olha uma informação, ela ativa uma coisa em você, porque vocês não prestam atenção. Procure certos símbolos. Vai olhar o símbolo da Coca-Cola. O que você sente? Você já sente um gosto. Ah, mas é porque eu tomei a Coca-Cola, Zé Augusto. Não, não tem nada a ver. Nós estamos numa camada que chama um consciente coletivo. Aquela marca, ela difundiu muito essa questão desse sabor, desse contexto. Nós temos questões como... Vamos pegar uma coisa aqui que é extremamente popular. As comidas em geral. Cada comida traz um aspecto. Se eu mostrar para você uma maçã, você sabe, você saliva, você vai sentir o gosto da maçã. É isso que a gente está falando. Já tem impressões, tanto em certos aspectos seu, de que a maçã ela tem uma certa textura, porque os seus sentidos eles conseguem gravar isso de maneira muito especial. Mas não vamos fugir do tema. Os reptilianos, que vamos colocar aqui, gente, para ser uma questão bem bacana, vamos colocar assim, o mito. Vamos colocar mito, porque a ciência traz elementos e várias linhas esotéricas traz elementos e vários filósofos contemporâneos agora, né, que não são tão filósofos, trazem elementos. Tem livros da arqueologia que trazem elementos, mas eu queria contextualizar com vocês o seguinte: por que colocar a dúvida em todo mundo? Do princípio que temos a encarnação e reencarnação, a ida e volta, nós somos bloqueados a acessar a nossa vida passada, por uma questão evolutiva. Porque se você lembrasse de tudo que você fez, dependendo da carga emocional que foi aquilo, você não conseguiria progredir nessa vida. Então, o que acontece? Vai ficando fragmentos de questões que a gente não sabe se é verdade ou se foi também implantada por seres, para que o ser humano comece a se desenvolver. E nisso, tem vários elementos que tratam a questão da divindade, de vários aspectos. Nós temos em várias regiões do mundo que foram politeístas, diversos deuses. Quando se tenta, né, a questão de implantar o monoteísmo de uma consciência só, pensa bem, todos os seres que foram colocados para implantar o monoteísmo, eles foram mortos, assassinados. Existe uma cultura hoje de dizer que tal ser não existiu, que isso não existiu, que aquilo não existiu, que isso não existe. Gente, coloque tudo na dúvida. Quando você carrega alguma coisa como a última verdade do universo, você está simplesmente fechando o foco. Eu acredito em tudo que posso duvidar e duvido de tudo que posso acreditar. É a maneira mais sábia da gente se conduzir. Principalmente no momento atual que explodiu as informações. Todo mundo tem como pegar uma câmera e passar a informação. Passa a fonte A, a fonte B, você pode até ler. Gente, mas vamos pensar. A fonte é aqui dentro. É o íntimo. Se a gente fizer realmente a pergunta, a informação vem, mas ela vem de maneira natural. Eu acho tão legal que no vídeo dessa pessoa que eu vi hoje, ela questiona totalmente, chama o ser humano de ignorante, de burro, que é um ser humano maldoso, que isso tudo. Gente, olha, pensa bem. Vamos partindo do princípio que nós somos duais. O que é dual, José Augusto? Nós temos polaridades. Olha bem, masculino, feminino, nós temos 2 olhos, 2 orelhas, 2 narinas, 2 braços, 2 pernas, 2 rins. O homem tem 2, né, ovos, que são aqui nos órgãos genitais, a mulher tem 2 ovários, tudo duplo. Então, a carga positiva e negativa, ela está implantada. E é para o processo evolutivo. Essa informação, quando chega, ela bate lá dentro. E você, quando uma informação chega e ela tem consistência, você sabe uma chave quando ela fecha?
E eu não estou dizendo para vocês que é verdade, eu estou dizendo que eu encontrei um fechamento de uma chave que para mim foi perfeito. Me deu eu tive um salto de evolucional extremo. A minha vida mudou totalmente depois daquilo. Quando eu passei a entender, justamente pela física quântica, pela mecânica quântica, pelos conhecimentos que são comprovados, porque nada melhor do que prova, gente. Não é que a gente tem que ver para crer, é que chega de tanto falatório em cima de coisas etéricas, assim, tão abstratas. Por quê? Porque você fica sendo levado no jogo de força. Isso é verdade, a humanidade vai para cá. Aquilo é verdade, a humanidade vai para lá. E as pessoas que conseguem passar dessas ondas são aquelas pessoas que estão conectadas com você mesmo. Então, qual é a importância dos Anunnakis na questão de hoje? Nada. Não tem importância nenhuma. A importância hoje é o despertar espiritual. É a iluminação espiritual. Eu não entendo o porquê dessa ânsia do pessoal querer. É lógico, é a curiosidade. Porque que diferença vai fazer para vocês se seres manipularam toda essa raça humana? Que diferença vai fazer para vocês se eles tinham uma característica X, B, C e tal? Nós temos o nosso contexto histórico. Se vocês aprofundarem, vocês vão entender. É muito ramificado. Gente, o Egito ficou com fragmentos. A Índia ficou com fragmentos. Ficou fragmentos aqui na América do Sul. Incas, maias, toltecas, astecas. Então nós temos fragmentos espalhados no mundo inteiro e nenhuma verdade absoluta. A única coisa que ficou claro, gente, é uma palavra: colapso da função de onda. O observador afeta a sua realidade. Você testa. Isso sim é umas verdades. Então, quando você vem falar de Anunnaki, quando você vem falar de reptiliano, de A, B, C, D, você se perde. E aí você sai do foco. Principalmente as pessoas que estão na ressonância. Sabe por quê? Porque é uma armadilha. É uma armadilha para tirar você do que você tinha que focar. Quem está na ressonância, ele está recebendo uma carga de informação extremamente forte. Mas o ego, muito, sabe, gente? Isso é tão interessante. Por quê? Porque isso aí tudo foi colocado como casca de banana para a pessoa escorregar. Faz o teste. Se você ainda não ficou interessado nesses assuntos de Anunnaki, de domínio do planeta, etc., tanta coisa, faz o teste, começa a verificar isso. Você foge totalmente do seu campo vibracional. Você desequilibra totalmente. Por quê? Porque é um jogo de força pesadíssimo. Entendeu? E nesse contexto atual, o que está dando ibope? Da ibope é isso, é falar de chacina, de morte, de domínio, de prisão, de manipulação. Mas nós, que estamos no contexto do despertar espiritual, da iluminação espiritual, o que nos interessa? O que nos interessa é conectar com o nosso lado interior. E não é essa coisa, gente, como a gente diz, de moda, tem nada a ver. A conexão com o lado interior é uma internalização. O ser, ele vai passando por processos, são camadas. Você tem que entender o seguinte: como a gente nessa vida nossa, nós fomos criando uma personalidade cheia de aspectos, então a gente tem várias crenças, são crenças. É como se fosse um repolho. Só que se você for lá no núcleo do repolho, você descasca o repolho todinho. Lá no núcleo do repolho, aquela célula mínima que tiver lá, aquilo ali é importante. Porque aquilo ali, ó, lá, vocês já viram que tem um caule? E que é dali que forma tudo? E se você tirasse, cortasse aquela conexão, o que nasceria para cima? Nada. Entendeu, gente? Entendeu por quê? Que está lá no fundo? Está lá no fundo do nosso ser, no mais profundo, no átomo primordial, nos átomos primordiais. Chega dessas correntes, leva para cá, leva para lá. Anunnakis, não interessa. Isso não interessa. Se as pessoas estão interessadas em contextos de Anunnaki, disso, daquilo, deixa elas ir.
O que interessa para o ser que está no despertar espiritual? Ele tem um foco: o bem. Fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Amar ao próximo mais que a si mesmo. Você sabe por que eu faço esse vídeo? Porque eu amo o próximo mais que a mim mesmo. Porque não é fácil, gente, falar desses contextos. Por quê? Porque você passa para aquelas pessoas que estão ansiosas para você ser mais um no clube das fofocas, uma impressão de que você é fraco. Porém, quem está no estado vibracional baixo, quando você está numa frequência alta de amor, você jamais induz o outro a ficar no jogo da curiosidade, desse negócio de ficar escondendo coisa. Não tem. Ó, quando as pessoas colocarem para vocês que tem uma coisa assim que ela não pode falar, esquece. Não é verdade. É por isso, ó, que eu vou dar elementos aqui e depois eu vou discorrer sobre ele. Se você estudar a Seishonoye é extremamente forte. É uma filosofia, não é religião, é uma filosofia que traz resultados. Você testa, você tem resultado. Se você pegar a ressonância harmônica e os conhecimentos que o Hélio Couto tem, traz resultado. Se você pegar a conscienciologia do Valdo Vieira, traz resultado. Se você pegar os materiais do Trigueirinho, traz resultado. Tudo isso, por que tem essa vasta linha de conhecimento? Por um motivo, gente. Nós não somos iguais. Nós somos seres individualizados. Nós somos uma consciência única. Porém, quando se individualizou em vários aspectos. Por que em vários aspectos? Porque é um processo. É tão lindo quando você vai descobrindo como foi criando tudo. E na visão dos fofoqueiros, existem muitos assuntos que eles interpretam. Imagina assim, você vai assistir um filme e no filme, se você pegar só uma cena e interpretar ela, você vai entender o filme? Não, é o que as pessoas fazem. Elas pegam uma cena e coloca a visão delas e interpretam. É o caso dos Anunnakis. Pegam uma situação e interpretam. Não sabe se é verdade, não tem fonte segura, porque a única fonte segura, 100% segura, é o seu interior, é o seu ser, é a sua essência. Quando você sente que é verdade, se você sentir que é verdade, não tem quem muda você. Se você entender que aquele é o caminho, acabou. Pode tirar o seu chão, você continua. Buda, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, tantos os mártires que tinham um propósito. Quando ele achou o propósito dele, o que ele fez? Ele morreu por aquilo. Ele deu tudo o que ele tinha por aquilo. Essas pessoas são grandes exemplos. Há 2000 anos, tem uma história muito interessante, cheia de simbolismo. E tem muita gente dizendo que aquela história é mentira. E tem muito dizendo que aquela história é verdade. Olha a dualidade. Ó a dualidade. Onde há dualidade, sai dessa, gente. Sai dessa. Porque você vai ter que escolher. E se você tiver que escolher, você está lascado. Por quê? São correntes de força. Se você segue a essência, sabe o que você olha? Você olha para um lado, viu a informação, tranquiliza. Por quê? Porque você já tem o quê? Você já tem chaves aqui que consegue filtrar o que presta, o que não presta. Isso guarda, isso descarta. Isso guarda, isso descarta. E você olha para o lado de lá, isso guarda, isso descarta. E o seu consciente já treinado. Por quê? Porque você é uma pessoa que não julga. Porque toda vez que você julga, você se envolve. Emaranhamento quântico. Você determinou, você criou um laço. Você criou uma relação com aquilo. Enquanto o observador ele não define o que ele quer, nada muda. Ou seja, então você só está observando, você não julgou. Julgou, você definiu a posição daquilo. Definiu, aquilo vem.
Você entrelaçou com aquilo, aquilo faz parte de você. Acabou, fim. É muito importante nós termos essa questão que os bastidores não é interessante. O interessante é o que eu tenho que fazer. É o meu trabalho. E qual é a única coisa que o ser desperto tem que fazer? Ajudar os próximos a entender o processo. E qual é a única coisa que nós podemos fazer? Ajudar o próximo a entender o processo. E o que a gente não pode fazer? Interferir no próximo quando ele não quer. Se ele não quer, ele não quer. E conhecimento vai aparecer de tudo quanto é lado. O importante é não se envolver. Se eu leio uma coisa, não quer dizer que eu preciso acreditar 100% naquilo. Tem coisas ali que bate contra certas coisas que você acredita. E aí que tá. Eu acredito duvidando e duvido acreditando. É a parte do não fazer uma ligação. Você não conecta com aquilo. Você deixa aquilo em stand-by. Sabe como é que é aquele negócio em stand-by? Você deixa ali, mas aquilo não é fundamental para você. Ou seja, não desmorona as coisas que você tem. Por quê? Tem gente que tem crenças que são complexíssimas. Se ela tiver acesso a certos conhecimentos. Por isso que eu falo que o desavisado, ele começa a entrar em conhecimento, ele destrói a vida dele. Já viu aquelas pessoas que misturam 10 religiões, que misturam tudo quanto é coisa, e aí o que ela vira? Fanática, louca. Ninguém escuta ela, ninguém ouve ela. Ela começa a ficar lunática. Primeira coisa que o ser que está despertando tem é lucidez. Então, uma pessoa lúcida, uma pessoa que está lúcida, ela não abusa, não interfere de nada das pessoas, ela respeita o livre-arbítrio das pessoas. Então, para encerrar o assunto sobre os Anunnakis, não tem assunto. Não tem, aqui nesse vídeo, não tem nenhuma informação para os bastidores de fofoca. E se alguém tiver interesse, tem muito material para estudar. É interessante. Se você quiser estudar, é importante. O que não podemos é começar a fazer bastidores de conversa e começar a criar teorias em cima de teorias, em cima de teorias. Chega, o planeta chegou num momento onde ele não precisa mais disso. Entendeu? A gente chegou num ponto que a gente tem que saber o que a gente quer. Se a gente quer ficar na mesma história de antigamente, nos bastidores, na fofoca, naquela besteira, ou então a gente vai seguir o que tem que seguir. É o alinhamento, é o bem, é o amor incondicional. Esse é o trabalho. Não tem mais nada de importante. Eu fico por aqui. Grande abraço a todos e aos que compreenderem, maravilha. E aos que não entenderem, a hora de vocês também chegará de ter a compreensão. E não existe uma verdade absoluta em lugar nenhum. Fiquem em paz. Muita luz.